Vamos lá, pessoal, para mais uma questão do Livro dos Espíritos. Estamos na questão 671, estudando sacrifícios, subtópico sacrifícios, do tópico lei de adoração. Estamos estudando as leis morais, começando com a lei de adoração. Esse sacrifício é um subtópico pequeno. Então, vamos aqui. Que devemos pensar das guerras santas, o sentimento que leva os povos fanáticos a exterminarem o mais possível para serem agradáveis a Deus, aqueles que não compartilham de suas crenças. Pareceria ter a mesma origem que aquele que os excitava outrora ao sacrifício dos seus semelhantes? Então a pergunta aqui é se aquele sentimento que levava o povo a sacrificar os semelhantes em oferenda a Deus, né, fazer sacrifício para oferecer a Deus, se é esse mesmo tipo de sentimento que leva às guerras santas. A gente lembra das Torres Gêmeas, né, também as cruzadas que faziam guerras para impor uma religião, impor um tipo de crença. Então ele pergunta se é o mesmo sentimento. Eles são levados pelos maus espíritos. Olha aí como ele já começa. Tem uma influência de espíritos ainda muito ignorantes, fazendo ali obsessão e subjugação, que são dois tipos de influência espiritual negativa, né? A subjugação é quando a vontade do encarnado fica praticamente nula e a vontade do desencarnado prevalece. A obsessão é também uma influência de uma mente na outra, menos grave de que a subjugação. Então vamos aqui. Eles são levados pelos maus espíritos e guerreando com seus semelhantes vão contra a vontade de Deus, que disse que se deve amar seu irmão como a si mesmo. Então qualquer tipo de disputa, qualquer tipo de briga, de guerra, de oposição de uma religião contra a outra é uma guerra de irmão contra irmão e não é agradável a Deus no sentido de que vai contra as leis da vida, as leis de harmonia, as leis de amor, né? Todas as religiões, ou antes, todos os povos adoram um mesmo Deus. Tenha ele um nome ou tenha outro, porque lhes fazer uma guerra de extermínio, porque sua religião é diferente e não alcançou ainda o progresso dos povos esclarecidos. Então ele faz uma pergunta, por que fazer uma guerra de extermínio, né, pelas diferenças? Uma pessoa ou uma religião ou um povo fazer guerra para impor um Deus é a mesma coisa de alguém fazer uma guerra para ir contra a lei da gravidade. Vamos fazer um exemplo. Porque existe uma lei de harmonia, existe uma lei de amor que une todos os filhos de Deus. E a pessoa ir contra essa lei de amor é a mesma coisa de ir contra a lei da gravidade. Não adianta, se você soltar um objeto da sua mão, ele vai cair no chão, aqui na terra, né? Porque tem a lei da gravidade. E você fazer guerra em nome de Deus é você ir contra a lei natural do amor. É plena ignorância humana isso. Os povos são excusáveis, quer dizer, desculpáveis de não crerem na palavra daquele que estava animado pelo Espírito de Deus e enviado por ele, Jesus, né? Sobretudo quando não viram e não testemunharam os seus atos. Como quereis que eles creiam nessa palavra de paz quando ides a dar de espada em punho? Então, não acreditar na palavra de Jesus, aqueles que não testemunharam, já é uma falta de fé. Agora, imagine você impor a fé com a guerra, com a espada. Você levar a fé no homem, numa doutrina que foi pregada no amor, na harmonia, na fraternidade, na caridade, você impor essa fé com a violência. Nessas guerras santas era imposto com a violência física da espada, da guerra.
né? Como foi séculos e séculos a igreja impondo uma fé, impondo um tipo de religião, né? Para levar a mensagem de amor e paz, né? Hoje em dia ainda acontecem as violências em nome da fé, né? E ainda acontece a intolerância religiosa, né? A gente testemunhou aqui em Salvador invasão de terreiros de candomblé, a gente testemunha violência contra espíritas e insultos. Isso também é um tipo de violência, né? Inclusive violência física acontece ainda hoje em dia contra religiosos, porque não é da mesma fé, porque uma religião considera que o outro é do diabo. Então ainda acontece isso. Quer dizer, impor a fé numa doutrina de amor e paz, a doutrina de Jesus, que pregou o amor entre todos, impor com a violência, seja a violência psicológica, social, física. Eles devem se esclarecer e devemos procurar lhes fazer conhecer sua doutrina pela persuasão e pela doçura, e não pela força e pelo sangue. Na maioria das vezes, não acreditais nas comunicações que temos com certos mortais, porque quereríeis que estranhos vos crescem sob palavras quando vossos atos desmentem a doutrina que pregais. Então aqui ele chamou a atenção, acredito, dos próprios espíritas, né? Porque quando os espíritos responderam a Kardec, eles sabiam que estariam respondendo para nós através dos séculos. Está respondendo que às vezes nós não acreditamos e não damos os exemplos dos ensinamentos de luz. Por que a gente quer que todos acreditem? Não é isso? Aqui está a diferença entre acreditar, a fé, e principalmente a fé raciocinada, e os nossos atos na vida, as nossas escolhas na vida. Às vezes fazemos escolhas que não têm coerência com o amor, com a paz, com a fraternidade, com o auxílio, com a caridade. Né? A gente percebe que aquilo não é condizente com o que a gente acredita, mas apoiamos, fazemos, nos unimos àquilo. É como se a fé e a vida externa, a vida social, fossem coisas separadas e não são. Vamos para a próxima. Um abraço.